Olá pessoal, eu sou o professor Elias Cobra e nesse vídeo eu quero falar sobre o budismo e o shintoísmo. Então eu vou trazer um pouco das principais crenças dessas duas religiões. Primeiro eu vou falar sobre o budismo. O budismo é uma religião que surgiu na Índia no século VI a.C. e foi fundado por Siddhartha Gautama. Os principais pilares do budismo são o Buda, o Dharma, que são os ensinamentos, e a Sangha, que é a comunidade. E o principal livro é o Sutra de Lótus. Então, para entender o budismo, eu vou contar um pouco da história de Siddhartha Gautama. Ele nasceu em 558 ou 567 a.C., já destinado a ser o Buda, ou seja, o desperto. E ele era pertencente à casta dos Kshatriyas, que eram guerreiros com título de nobreza. Tendo sido criado no palácio, protegido do mundo exterior, ele nunca tinha tido contato com a dor e com o sofrimento. Mas ele conseguiu escapar 4 vezes, então ele teve 4 contatos. Primeiro com um velho, depois com um doente, depois com um cadáver e por fim com um monge asceta. Assim, a partir dos 3 primeiros encontros de Siddhartha Gautama, tem-se um dos principais pilares do budismo, que é a impermanência, ou seja, a ideia de que as coisas não permanecem no estado imutável e perfeito. E o quarto encontro mostra que existe uma forma de se libertar do fluxo da impermanência. A princípio, Siddhartha saiu do palácio e buscou práticas de meditação até chegar no jejum total, permanecendo imóvel como um cadáver. Porém, ao escutar a conversa de um professor de música com seu discípulo, ele entendeu que o caminho para a iluminação não era o da ascese. No diálogo, o professor disse que o instrumento, para emitir som, ele não pode estar nem frouxo nem muito esticado. Então, aí ele percebeu que o caminho ideal era o caminho do meio, e esse se tornou outro princípio fundamental do Dharma. Logo, a mortificação e o luxo deveriam ser evitados. Continuando sua história, Gautama teria abandonado seus mestres e se dispôs a meditar sobre a árvore de Bodhi, hoje conhecida como ficus religiosa, e teria sido assediado por Maran, uma entidade ligada ao prazer e à morte. Resistindo, teria tocado a terra com a mão direita e assim se tornou Buda, o desperto, compreendendo com clareza os pilares que compõem o Dharma. Então, quais são os princípios do budismo? Eles vêm da vida de Buda. Então, nós temos as 4 grandes verdades, que são: o sofrimento existe, o sofrimento vem do desejo, a libertação é possível e existe um caminho para a cessação do sofrimento. Outra ideia importante para o budismo é relacionado à roda do samsara, que é um elemento basilar do hinduísmo indiano principalmente, e remete ao fluxo de mudança inerente ao universo. Então, o samsara ele significa, a nível metafísico, o ciclo de mortes e renascimento, que não é visto necessariamente de maneira positiva, porque ele está ligado ao karma, ou seja, o conjunto de ações individuais e grupais que podem implicar em efeitos nessa vida e em outras. Diferentemente do hinduísmo, o budismo vê o eu como uma ilusão, ou seja, não existe uma essência do indivíduo que renascerá, defendendo a ideia do não-eu, isto é, o vazio destituído de essência egóica. Portanto, o que renasce não é uma alma, mas um resquício ou uma herança da vida anterior. Então, o budismo está centrado na ideia de que, uma vez que o mundo e as coisas são impermanentes, o sofrimento seria derivado do princípio de apegar-se a alguma coisa com o afã de que seja eterno. E, em última instância, seria o apego à própria vida. Interessante a gente observar que, para o budismo, a iluminação ela ainda é alcançada nessa vida, através de diferentes práticas, sobretudo de caráter meditativo. Então, o que seria o Nirvana? Uma vez alcançada essa iluminação, é possível entrar no Nirvana após a morte física. Com a superação dessa ilusão que eu falei da individualidade e das próprias manifestações do karma, o indivíduo não seria obrigado a renascer novamente. Então, a imagem que o budismo utiliza é de como, depois que a pessoa morre e entra no Nirvana, seria como a diluição de uma gota em meio ao oceano. E aí, o pós-Nirvana seria a aniquilação total da individualidade. Então, resumindo, o budismo ele se concentra em métodos voltados para condutas morais, desenvolvimento da sabedoria e prática da meditação. Agora eu queria falar a principal diferença do budismo indiano para o budismo japonês. A principal característica do budismo japonês é o culto aos ancestrais, ou seja, a prática de cultuar os mortos, para que abençoe a família e não se torne um fantasma, o que prejudicaria os seus membros. Assim, através do Butsudan, que seria uma espécie de oratório, os japoneses eles cultuam os entes queridos falecidos e fazem oferendas, como é possível a gente observar em alguns animes. Então, o budismo japonês passou por um processo de mortuarização, e a gente vê isso representado nesses oratórios que ficam nas casas das pessoas, em que se oferecem oferendas e as pessoas prestam reverência a esses ancestrais falecidos. Agora, eu quero passar para o shintoísmo. O shintoísmo ele não é uma religião sistematizada ou muito articulada do ponto de vista doutrinário, como seria, por exemplo, o budismo.
Alguns defendem que seria a religião mais antiga do Japão, e ela é centrada no culto aos kami. O que seriam os kami? Kami são deuses ou entidades que devem ser reverenciados. Eles podem ser animais, espíritos, árvores, pássaros, insetos, que podem oferecer proteção às pessoas e evitar calamidades ou doenças. É interessante observar que a unificação sistemática e hierárquica em torno do culto aos kami só se deu com o fortalecimento do sistema de santuários. Portanto, foi graças aos santuários que o Shinto se consolidou até se tornar uma religião oficial do Estado durante a era Meiji. Pode-se dizer que o Shinto passou por um processo de folclorização, incorporando narrativas e elementos populares que ganharam destaque principalmente na cultura pop, além da ênfase na ecologia. Assim, os kami são retratados em animes e filmes, como a Raposa de Nove Caudas do Naruto e o Totoro do Miyazaki. Outro fato interessante é que no Japão houve um processo de sincretização entre o budismo e o culto aos kami, de modo que muitas vezes um Buda é considerado um kami e um kami é considerado um Buda. Portanto, essas religiões muitas vezes se misturam na devoção das pessoas. Enfim, o budismo e o shintoísmo são religiões riquíssimas. Esses termos que eu utilizei, eles muitas vezes são imprecisos porque tratam-se de traduções que muitas vezes não contemplam a complexidade dessas religiões. Então, a própria palavra religião ela é complicada para poder designar essas tradições que eu falei aqui. Então é isso, espero que tenham gostado. O principal livro que eu utilizei para esse vídeo foi Budismo e Shintoísmo na Cultura Religiosa Japonesa, Sincretismo, Migrações e Ressignificações, do professor Richard Gonçalves André. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro e que ajude a compreender um pouco mais dessas tradições tão importantes que são o budismo e o shintoísmo.